chamada, hoje chamada Eldorado, mas que antigamente chamava-se Xiririca, nasceu uma menina chamada Francisca Júlia da Silva. Francisca Júlia da Silva, desde pequena, demonstrou um interesse muito grande pelas artes, pela literatura. Tornou-se então uma poetisa muito conhecida no seu tempo. Não sei se todo mundo aqui conhecia, já ouvia falar o nome dela. Para quem é estudioso de literatura, talvez conheça. Até algum tempo atrás eu não conhecia, mas a história dela me deixou impressionado e é por isso que a gente traz aqui. Ela foi bastante conhecida pelos poetas modernistas que depois fizeram a Semana de Arte Moderna em 1922. Então, como escritora, ela publicou 5 livros durante a sua carreira. O primeiro dele, em 1895, chamado Mármores. O último, em 1905, foi o seu 5º e último livro, chamado Alma Infantil. Então, aqui são figuras aqui de algumas das suas obras. A vida dela, apesar de ser uma grande poeta, foi marcada, naturalmente, como acontece com todos nós, por questões de dificuldade. Em 1909, ela se casou com Filadelfo Edmundo Minster. Depois que ela lançou o último livro da vida dela, em 1905, ela se dedicou a temas, em outros artigos e revistas, temas como caridade, a fé, vida após a morte, reencarnação, ideologias orientais diversas, porque ela estava entrando numa fase mais intimista, uma fase mais introspectiva. Ela buscava respostas para questões que a atormentavam. Em 1916, isso se agravou quando o marido dela teve tuberculose. Na época, a tuberculose era quase como uma sentença de morte. As pessoas morriam rapidamente. Isso causou nela uma depressão muito profunda. Fez com que ela entrasse ainda mais nessa questão introspectiva, da qual ela teve muitas dificuldades para sair. Então, em 1920, devido à doença do marido, ele falece. E por não aguentar, por não suportar aquele estado depressivo que já vinha se estendendo por alguns anos, e por não conseguir lidar com a perda do seu amado, após o velório, o enterro do marido, ela recolhe-se num quarto e suicida-se com uma dose excessiva de narcóticos. Deu fim à própria vida, que culturalmente é brilhante. Francisca Júlia da Silva, no estado de São Paulo, é bastante conhecida pela sua obra. Tem ruas, tem vários eventos, vários monumentos em seu nome. Seus amigos, poetas modernistas da época, para homenagear a Francisca Júlia, que decidiu deixar a vida tão jovem por conta de seus problemas, chamaram um artista plástico brasileiro chamado-se Victor Brecheretti, que morava em Paris, mas que veio para São Paulo para compor uma obra em mármore Carrara de tamanho natural, que ele chamou de A Musa Impassível, que era um dos poemas que compõem o primeiro livro, Mármores, de Francisca Júlia da Silva. Essa estátua, esse monumento ficou no túmulo de Francisca Júlia da Silva até 1982. Em 1982, a filha do artista Victor Brecheretti, andando casualmente pelo cemitério, encontrou a obra do pai, já bastante deteriorada por conta do tempo, da poluição. Então, ela entrou em contato com as autoridades do município de São Paulo, e a Fundação Cultural de lá retirou a obra do túmulo, restaurou e colocou em exposição na Pinacoteca de São Paulo, onde está até hoje. No lugar, eles fizeram uma réplica para colocar no túmulo. Por que essa história dela é tão interessante para o nosso tema, Valorizando a Vida? Não é somente por conta dela ter abandonado num momento de dificuldades, porque todos nós temos bastante dificuldades. Ela, infelizmente, por questões dela mesma, das quais a gente não pode julgar, não foi forte o suficiente para superar, dando fim à sua própria vida. E, naturalmente, na espiritualidade, passou por todo tipo de dificuldades que poderia ter.
mas ela teve um momento em que ela encontrou o Chico Xavier. E esse encontro nós vamos deixar aqui para que o próprio Chico e André Luiz nos traga essa reflexão. Eu não sei se tem som aqui, acho que sai por lá, né? Sai. O som. Temos dois expositores. Vou pôr no início aqui pra gente. Apontamentos do tempo. Coisa muito interessante. Vamos sair e começar de novo. Esse som não é da gravação. Não? Então, esse aqui é outro, né? Acho que o som você vai ter que pegar daí do computador. De novo? Mesmo? Apresentação. Apontamentos bem amigo. Tem um som de fundo aqui. No término de nossas atividades na reunião da noite de 13 de outubro de 1955, foi nosso amigo André Luiz que compareceu através do médium. Vamos lá de novo. Tem mais sons aqui. Vamos ver se agora vai. Desculpa a falha técnica. Nós temos uma coisa muito interessante. Então, é o coordenador do trabalho Temos aqui, está dois descrevendo a atividade, o expositores. encontro de Francisca Júlia da Vamos Silva ver a com o Chico Xavier, apresentação. e ele vai contar Apontamentos ali bem amigo. como ela foi se No apresentar. término de nossas atividades na reunião da noite de 13 de outubro de 1955, foi nosso amigo André Luiz quem compareceu, através do médium, induzindo-nos a serenidade e a coragem com a mensagem seguinte. Logo após retirar-se, a poetisa anunciada tomou as possibilidades mediúnicas com maneiras características e pronunciou um belo soneto que ela própria intitulou com expressivo apelo: Lutai. Meus amigos, em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, sofrendo as pedras da estrada. Recordai aqueles que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes curvas, diante da mesa pobre. Lembrai os companheiros que tragam o fel da fome, entre as alfinetadas dos dissabores. Não olvideis quem padece as punhaladas da expiação. Para escalar a montanha salvadora, contemplemos quem brilha à frente, mas para não cairmos na marcha, fitemos quem chora na retaguarda. A luta é um instrumento divino, não a menosprezeis. Com estas palavras, apresentamos a nossa casa à irmã Francisca Júlia da Silva, que, havendo experimentado aflitivas provações, depois da morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate
ao suicídio. Rogamos assim alguns instantes de atenção e silêncio ao nosso grupo, para que ela possa transmitir a sua mensagem. A todos, a saudação e o agradecimento do companheiro André Luiz. Por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel, que enlouquece e vergasta, suportai com denodo a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carrei a dor consigo a beleza opulenta da verdade suprema, eternamente casta. Recebei o aguilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria, por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos eleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não ouvideis na cruz, redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para a treva. A paz de Jesus com todos. Vossa humilde servidora, Francisca Júlia da Silva. É assim que Francisca Júlia da Silva foi trazida até Chico Xavier pelas mãos de André Luiz, que encontrou-a no mundo espiritual envolta a dificuldades, já nesse momento redimidas, né, por conta das suas pelos transtornos causados pelo suicídio. E ela vem então trazendo essa mensagem através de Chico Xavier em 1955, e ela, nesse trabalho dela de prevenção do suicídio, ela cria na espiritualidade uma instituição que dará suporte a uma outra instituição que anos depois seria fundada aqui na Terra. E essa instituição chama-se o CVV, que é uma instituição fundada em 1962 por alguns jovens espíritas de um centro espírita lá de São Paulo, que trazem para a casa espírita que trazem para a Terra essa proposta de auxiliar as pessoas que estão passando por dificuldades, por não conseguirem dar um caminho na sua vida, por não conseguirem enxergar a luz e as bênçãos que a vida nos proporciona. Então, esse trabalho serve como um suporte para que eles fujam da ideia do suicídio. E é assim que Francisca Júlia da Silva até hoje trabalha espiritualmente como mentora espiritual dessa instituição. E aí a gente vem propriamente dito para o nosso tema, valorizando a vida. Como que a gente pode valorizar a vida em meio a tanto caos, em meio a tantas dificuldades, quando a depressão às vezes nos cerca bem de pertinho, porque realmente não é fácil lidar com as vicissitudes da vida. Por mais forte que às vezes a gente pareça, todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós somos espíritos ainda em evolução, ainda em formação, e que estão aqui na Terra justamente para aprender a lidar com tudo isso e nos tornarmos fortes. Nesse processo evolutivo que a vida nos mostra, ela é realmente determinada por fases, por dificuldades, que tem a finalidade não de nos castigar, de nos trazer sofrimento, de nos fazer espiar, mas sim tem a finalidade de nos tornar fortes e até redimir os nossos erros do passado para vivenciar uma nova experiência. Então tem alguns pontos que nos ajudam a entender a vida e valorizá-la no seu sentido mais amplo. Um deles é alimentar a nossa fé. Como que a gente pode alimentar a nossa fé para aprender a valorizar a vida? Então o Espírito Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 15, nos diz: ora,
Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Isso é alimentar a nossa fé. O que nos faz perder a fé, nos faz desanimar, nos faz duvidar das nossas próprias forças para vencer as dificuldades da vida? É justamente aquela referência que nós temos da vida corpórea. Quando a gente entende a vida apenas pelo momento presente em que a gente está vivendo, nós não conseguimos enxergar ela na sua totalidade. Mas quando a gente sabe que dificuldades são apenas um ponto do caminho, é uma fase do processo, e que esse sofrimento é muito rápido perante a eternidade da vida, isso nos dá um alento. Porque só se desespera quando não nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Quando a gente acha que aquilo que está acontecendo conosco é o fim do mundo, é uma tragédia, é uma desgraça, que a gente nunca vai conseguir ser feliz, que eu nunca vou conseguir me livrar das minhas dívidas, que eu nunca vou conseguir prosperar, que eu nunca vou conseguir me relacionar bem com os meus familiares. Então a gente tem essa ideia equivocada de que o momento presente reflete a nossa eternidade. E não é assim. Todo momento difícil, ele é apenas uma parte do processo. Mas comparando a vida, já no seu aspecto espiritual, ou seja, eterno, o que é a nossa vida perante a eternidade? Por mais longa que ela seja, tem aí seus 80, 90, 100 anos, e segundo as estatísticas, a expectativa de vida das pessoas vai se tornando cada vez maior. Pessoas com mais de 100 anos vão ficar cada vez mais comuns. E mesmo assim, o que são 100 anos, 120 anos perante a eternidade? É isso aqui, ó. É um estalo, passou. É como se fosse um dia. E todos nós aqui na Terra, de uma certa forma, nos colocamos em situações difíceis, objetivando um resultado melhor. Quando a gente quer comprar uma casa nova, por exemplo, e a gente não ganha na Mega Sena, ou não é milionário, o que acontece? A gente tem que economizar. Então a gente renuncia, às vezes, pequenos prazeres, um jantar fora, uma viagem, visando aquele objetivo maior, a compra de uma casa. E a gente se submete a isso, sem nenhuma dificuldade. Porque a gente sabe que aquele período de carência é pequeno, perto do conforto que nós teremos em ter uma casa própria. Quando uma pessoa... Nós estamos em época de Copa do Mundo agora. Não saber, eu não acompanho futebol, nem sei quem está jogando, para falar a verdade. Mas uma coisa eu sei, que aquele período de jogo é apenas a ponta do iceberg. Aquelas pessoas, os atletas que querem se desenvolver, se submetem por um tempo a renunciar a prazeres, a uma vida talvez mais desregrada, para que tenham preparo físico adequado para poder vencer. Então eles não têm problema, não têm nenhuma dificuldade em ter uma disciplina alimentar rígida, uma rotina de exercícios puxada, porque eles sabem que é isso que vai lhes trazer sucesso. No caso, a Copa do Mundo. Mas poderia ser qualquer outro esporte. Uma corrida de 100 metros rasos dura alguns segundos, mas exige meses, às vezes anos de treinamento intenso para que aquilo aconteça. E a pessoa se submete sem nenhuma dificuldade. Se for conversar com elas ainda ficam felizes da vida, porque não vem a dificuldade, elas veem o objetivo que está acontecendo ali. Na vida é a mesma coisa. Quando a gente se concentra no problema, na dificuldade, na dor, a gente não divisa termo para aquilo ali. Mas quando nós temos essa fé, alimentamos a nossa fé e temos essa noção de que isso é apenas um processo para termos uma vida de paz e harmonia no futuro, nós não vamos mais enxergar tudo como uma dor, como uma dificuldade, mas sim como uma oportunidade. É uma forma de a gente poder se submeter a um processo, dizem alguns que chamam-se karma, outros expiação, mas de qualquer forma é uma maneira, uma ferramenta que Deus nos disponibiliza pela via da reencarnação a nos tornarmos melhores. Lembremos,
Nós não temos uma vida perfeita porque nós não somos ainda perfeitos. Se nós hoje percebemos em nós que ainda temos muito mal, muitas coisas a serem vencidas, e se nosso passado, ou se nossa vida é um caráter evolutivo, então tudo aquilo que está no nosso passado é pior do que o que a gente está vivendo hoje. E talvez hoje a gente esteja tendo uma vida até tranquila perto de tantas coisas que a gente já fez. Mas Deus não tem pressa para nos fazer evoluir. Ele vai paulatinamente nos dando a cada dia uma nova oportunidade. E é por isso que a gente vem para a vida, para vivenciar essas experiências. Quando a gente tem essa noção de que a vida não acaba, de que a vida continua e que dias melhores sempre virão, nós não vamos mais ter esse foco no problema, mas sim nas bênçãos que isso vai nos trazer. Isso é alimentar a fé. Isso nos dá força para vencer os problemas e não desanimarmos perante eles. Isso vai nos dar também uma maneira da gente conhecer a mecânica da vida. Por que a vida acontece desta forma? Então, esse mesmo Espírito amigo, dando continuidade, nos diz que o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Qual será a recompensa daqueles atletas que se dispõem a renúncias a um trabalho árduo? É o reconhecimento, é a vitória, é o troféu, a medalha, a copa, aquilo que a gente propõe. Aquele que está querendo comprar uma casa, o reconhecimento é a casa, ou o carro, aquilo que a gente deseja. Então, mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Então, cumpre, porém, merecê-la, e para isso é que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quem mais se dedica a um treinamento, com mais afinco, com mais amor, com mais disposição, vai ter os melhores resultados. É assim que é a mecânica da vida. Jesus já nos falou, a cada um segundo suas obras. Se nós não estamos fazendo a nossa parte para ter um merecimento maior, por que a gente fica esperando que alguma coisa aconteça? Se nós temos uma vida perdulária, por que a gente reclama da gente estar envolvido em dívidas e às vezes não ter dinheiro para nada? Se nós não cuidamos da nossa saúde e nos entregamos a todo tipo de vício, a exageros, por que a gente reclama então de não ter uma boa saúde? Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Então, quando a gente muda nossos hábitos, faz uma transformação moral da nossa vida e até na nossa saúde, isso tudo vai gerar consequências. Vai se reverter em benefícios para nós e também para a nossa família, para a nossa sociedade. Seremos agentes melhores na sociedade. Seremos pessoas mais capacitadas para enfrentar os problemas e ajudar o próximo a vencer as dificuldades daqueles que ainda não conseguem visualizar um horizonte de paz e de harmonia. Então é esse processo da mecânica da vida que vai nos mostrando. E se às vezes a gente tem dificuldade para perceber isso, é o momento de pedir ajuda, ou parar e pensar, analisar como está a nossa vida, colocar-se de fora. É um trabalho, é um exercício de projeção que a gente tem que começar a fazer. Quando a gente olha para a vida dos outros, a gente sempre tem uma cartilha completa de como ele resolver. A gente sabe como cuidar, educar o filho do vizinho, a gente sabe como lidar com o cachorro do outro, a gente sabe como dar a solução para a vida dos outros, mas para as nossas a gente tem muita dificuldade. Então um exercício é a gente se projetar, olhar a nossa vida de fora, conhecer a mecânica e dentro desse processo evolutivo que nós falamos, tentar nos observar na linha do tempo. Onde nós estamos hoje? Como que nós chegamos ali? É por acaso? Será que Deus nos colocou ali de propósito para passar por aquela dificuldade? Será que Deus é assim tão injusto, tão ruim, que nos faz numa situação difícil só para me provocar? Enquanto para outro dá uma vida melhor, dá uma família melhor, dá um carro melhor? Deus não é injusto assim. Aliás, injustiça é uma palavra que não existe no dicionário divino.
E Jesus nos fortalece isso naquela frase que aqui falamos: a cada um segundo suas obras. Essa é a mecânica da vida. Se a gente planta batata, a gente vai colher batata. Se a gente planta pimenta, a gente vai colher pimenta. É simples assim. Como está a nossa vida hoje? Está azeda? Está amarga? Está difícil? Reflete aquilo que plantamos ontem. Não dá para mudar isso. O passado não se altera. Emmanuel já dizia para Chico: não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Mas o que nós podemos fazer é um novo final. Todos os dias a gente desperta com uma oportunidade nova para remudar, para recomeçar, para fazer diferente. Se eu não estou gostando do que está acontecendo hoje, ok, vamos nos submeter àquilo que já precisa ser redimido, mas vamos mudar as nossas atitudes para que no futuro nós não tenhamos a mesma dificuldade. Vamos mudar hábitos, e aqui na doutrina espírita a gente chama isso de reforma íntima, que é a forma da gente se reformar dentro de nós para ter uma coisa melhor. E a ideia da reforma já é em si muito positiva. No momento da reforma, eu sei que é difícil, é um caos. Quem já passou por reforma dentro de casa sabe como é. A gente está com a nossa casinha ali toda bonitinha, mas a gente cisma de querer fazer um puxadinho, fazer mais um quarto, mudar a nossa cozinha. O que a gente faz? Uma reforma. Durante a reforma, tudo aquilo lá vira um caos. Tem caliça pela casa inteira, poeira, sujeira, coisas fora de lugar, tudo empilhado. Mas passado esse momento de reforma, o que a gente tem? Uma casa melhor, mais bonita, mais agradável. É esse processo que a gente precisa aprender a suportar, precisa aprender a administrar. Nós estamos num processo de reforma. Nós trazemos um passado que precisa ser resolvido. E temos também um futuro inigualável, inimaginável, que a gente não tem como enxergar, de plenitude. Basta que a gente faça agora aquilo que precisa ser feito. Parece um caos? Parece. Mas é o momento que a gente está fazendo o nosso esforço. Quem está doente vai no médico para melhorar de saúde, às vezes precisa submeter-se a uma cirurgia. Ou seja, deixa que um outro venha e faça um corte no nosso corpo e revire as nossas entranhas para que a saúde se restabeleça. E a gente faz isso sem nenhuma dificuldade, nenhum problema. Ninguém vai por uma cirurgia como se estivesse indo para o Calvário. Nós vamos alegres e confiantes, essa cirurgia vai dar certo, agora eu vou ficar bom. Então a gente se submete, é uma reforma que a gente faz para ter uma vida melhor. Essa é a mecânica da vida. Se a gente planta, colhe somente aquilo que a gente planta, é um exercício para a gente pensar agora. O que a gente está plantando em nossa vida? Como estão os meus relacionamentos? Como estão as minhas atitudes perante a vida, perante a sociedade, perante o momento em que a gente está passando agora? Fica para a gente pensar um pouquinho. Na mesma ordem, Joana de Ângeles, que na verdade é o mesmo Espírito Amigo que nos trouxe essa mensagem pela revelação de Francisco Cândido Xavier, ou melhor, Divaldo Pereira Franco, nos revela que o Espírito Amigo do Evangelho é Joana de Ângeles. Então ela nos traz essa mensagem lá já no item, capítulo 9, item 7, onde diz: a vida é difícil, bem eu sei, e todos nós aqui sabemos, não é fácil mesmo. Compõe-se de 1000 nardas, que são outras tantas picadas e alfinetes, que acabam por ferir. A gente vai, se força, a gente tenta, mas chega um momento que a gente se fere mesmo. Nós somos humanos, falíveis, então chega um momento que a gente tem dias ruins, que a gente tem momentos difíceis, que a gente tem desafios que a gente acha que não vai dar conta. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer, e aí o grifo é meu, que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Lição de casa para vocês. Quando chegar em casa, pega um caderno, divide no meio, coloca de um lado dores e problemas, do outro lado bênçãos que a gente tem. Tenho certeza que
se a gente for honesto conosco mesmo e com a vida, a gente vai descobrir aquilo que Joana nos disse, que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Por que isso? Quando a gente olha para o lado, para baixo, focado no problema, tudo fica mais difícil. Até a nossa postura muda. Experimente colocar uma mochila pesada e olhar para baixo, que lá parece que vai aumentar o peso. Mas se a gente muda a nossa postura, ergue a cabeça e olha para o alto, a gente percebe que aquele peso já não está mais tão difícil, porque a gente vê outros horizontes. A mudança de postura corporal nos ajuda muito a olhar a vida de uma outra forma. Isso vale até para quando está chovendo, quando está aqueles dias frios, que até semana passada estava, que não tinha aparentemente sol, que estava um dia cinzento, nublado, cheio de nuvem, de garoa, e a gente pensa, que dor que é esses dias, né? Que frio, parece que não vai ter sol nunca. Se a gente ficar focando nesse ambiente, a gente não vai conseguir sossegar. Mas se a gente muda a nossa postura, ou seja, olha para cima, olha para frente, e quando a gente viaja de avião, a gente vê isso. A gente pode decolar aqui no dia mais feio que tiver. Passado as nuvens, o que a gente enxerga? Um céu azul que nunca se acaba e um sol brilhando eternamente. O que isso nos traz? Que a gente tem que só viajar de avião? É legal, quem puder é bacana, mas nos mostra essa analogia, diz assim que a gente tem que elevar o nosso pensamento, sair desse mundinho de dor e erguer a nossa mente, visualizando ambientes diferentes, horizontes diferentes, enxergando luz onde a gente hoje só vê trevas. Essa é a mecânica da vida. As dificuldades estão embaixo, porque a dor e a luz, o consolo e a esperança precisa que a gente não se curve, mas que a gente olhe para o alto, visualizando horizontes muito mais bonitos. E ela nos complementa dizendo assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Todos nós aqui, eu imagino, são cristãos, certo? Se a gente é cristão, se autodenomina cristão, significa que nós somos seguidores de Jesus. E o que nos ensinou Jesus? Pense assim, se nossa vida é complicada, mas a gente até entendeu a mecânica da vida, porque a gente já sabe que a gente tem problemas a resolver, coisas a redimir, o que dirá Jesus então, que era um espírito puro e perfeito, que não tinha nada mais do que espiar, e que mesmo assim submeteu-se a uma encarnação aqui, e como nos diz Joana, o espírito amigo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós. Alguém aqui um dia já foi crucificado, recebeu uma coroa de espinhos, foi torturado em praça pública. Jesus também não tinha motivo nenhum para isso. Nós até temos. Se a gente for olhar bem a nossa consciência, a gente vai achar um monte de coisinha que precisaria de alguma coisa assim, mas a gente não faz isso, porque Deus não permite. Ele sabe das nossas limitações e vai nos dando um fardo de acordo com a nossa capacidade. Quanto maior a nossa fardo, significa que mais capacidade a gente tem. Significa que mais força a gente tem dentro de nós para superar aquilo. Se fosse diferente, Deus não seria justo. E se Deus é justo e bom, naturalmente, tudo é possível. Basta que a gente mude a nossa postura. Né? Então, veio de Jesus o nosso exemplo. Não tinha nada que espiar, não tinha nada que se redimir. Ele veio apenas nos mostrar que, apesar de não precisar, ele submeteu-se a tudo isso para nos dar o exemplo. Algumas pessoas comodamente acham que Jesus veio para nos livrar do problema. É muito fácil isso, é muito cômodo. Jesus morreu para me salvar. E a minha parte, onde fica o resultado da minha obra? Tem justiça nisso? Não tem. Então Jesus não veio para me salvar, ele veio me dar um exemplo de como eu devo agir perante as dificuldades. Ou seja, quando batem na nossa face, não é para a gente revidar com outro tabefe e aí criar um círculo vicioso de dor e raiva, mas significa dar o outro lado.
Não sentimento masoquista de colocar para ser espancado. Mas quando a pessoa nos bate, ela está trazendo ali o seu lado negro, o seu lado ruim, o seu lado mau. E nós temos que oferecer a outra face, a face do amor, a face do bem, a face do perdão. É isso que a gente precisa fazer, é o exemplo de Jesus. Jesus nos disse, se alguém te pedir a túnica, dê também o cobertor. E a gente faz justamente o contrário, a gente vai retendo tudo num processo de egoísmo, querendo tudo só para nós e não compartilhamos com o próximo. E aí vai. Então, feito em Jesus o exemplo, que nos ensinou a amar o nosso inimigo. Como estamos no nosso amor em relação aos inimigos? Já conseguimos pelo menos amar os que são o que a gente chama de amigos e familiares? Dar um passo maior em amar os inimigos é outra coisa, mas é o que Jesus nos ensinou. É um exercício para a nossa vida. Outro ponto para a gente aprender a valorizar a vida. Aquilo que a gente tem é praticar a gratidão. Ainda mais uma vez Joana é máximo. Gratidão é como o amor, e é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem recebe. Diz aquela música, talvez esteja aí, quem oferece flores sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Quando a gente faz um exercício de amor, compartilhando com os outros esse sentimento que nós temos, nós mesmos somos beneficiados por isso. E aí a gente então aprende a gratidão, que é esse exercício de agradecer. Normalmente nas nossas preces a gente pede um monte de coisa. A prece tem 3 focos principais, né? Pedir, louvar e agradecer. Louvar, dificilmente a gente louva, porque a gente não olha a natureza, nem bendiz a Deus por nos dar esse mundo maravilhoso que nós temos. Mas a gente pede muito, pede de tudo. Pede para ficar curado, pede para trazer o amor de volta, pede para ganhar na Mega Sena, pede para ser promovido, pede e aí vai. Mas quando a gente recebe, a gente não agradece. E a gratidão é muito mais que isso. É agradecer até por aquilo que a gente não tem. E por aquilo que a gente tem e não percebe. E é muito fácil, na verdade, fazer um exercício de gratidão. Mesmo por aqueles que, como vocês, devem estar pensando, como é que eu vou agradecer se a minha vida está em caos, está complicado, está difícil? Mas eu proponho aqui um exercício. Então, vocês possam fazer um exercício rápido de gratidão? Então, vamos lá. Respira fundo para a gente começar o exercício. Todo mundo aqui respirou? Alguém não respirou? Sejamos gratos à vida. Porque há milhões de espíritos desencarnados tentando encarnar e respirar num corpo físico e não conseguem. Porque as famílias estão diminuindo, porque cada vez mais os empecilhos para reencarnar vão dificultando esse caminho. Então, se nós estamos na vida hoje, podemos respirar, sejamos gratos à vida por nós termos ela. Mais uma vez. Todo mundo aqui almoçou? Não, alguém almoçou. Se alguém não almoçou, tomou café da manhã? Agradeçam a Deus, a vida, por esse alimento que a gente recebe. Porque há milhares e milhões de irmãos nossos que estão aí fora, revirando latas de lixo, procurando algo para comer. Que estão revirando os lixões, procurando alguma coisa que transforme em dinheiro para poder comprar comida, para alimentar sua família. Então, se nós almoçamos, tomamos café da manhã, jantamos ontem, sejamos gratos. Mais uma pergunta. Alguém aqui é morador de rua? Não? Ninguém mora na rua? Ninguém dormiu ao relento? Sejamos gratos pelo teto que nos acolhe. Por mais simples que seja a casa, por menor que seja, por mais simples, é um teto que nos abriga, que nessas noites frias nos permitiu ficar livre do frio, da chuva, da umidade. Porque há muitos irmãos nossos que dormem aí nas marquises, ao relento, sem ter um teto para cobrir.
Então a gente poderia passar aqui o resto da tarde, o resto da noite, até o final de semana. Mas a Suzy dá um tempo para a gente falar. Então a gente vai ficar por aqui, o resto fica para vocês refletirem em casa. Como nós podemos praticar a gratidão? Meu marido não me aceita, não me entende, não me acolhe? Sejamos gratos, porque há milhões de pessoas que vivem na solidão, numa suposta solidão, porque ela não percebe que em um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, elas sentem-se sozinhas. E se a gente tem com quem compartilhar e até se enroscar de vez em quando, isso nos dá alegria à vida. Sejamos gratos a ela. Por aí vai. Então agradecer, segundo Emmanuel, não será tão somente problema de palavras brilhantes. Ou seja, não é só dizer grato porque é bonito, porque é politicamente correto, porque é simpático. Não vamos só colocar no Facebook, eu sou grato da vida, mas sair por aí reclamando na vida real. Sentir grato é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Nós falamos de compartilhar. O exercício da caridade é um dos melhores exercícios que a gente tem para aprender a ser gratos. Quando a gente olha a vida do outro, a gente percebe quão mesquinho nós somos, quanto egoísta nós somos, que a gente reclama às vezes por não ter um aparelho celular melhor quando outros não têm nem com quem falar. Então esse ato de compartilhar, de fazer a caridade, estendendo a mão, levando um alimento num abrigo, num asilo ou para alguma instituição que necessite, nos mostra quão bela é a vida que a gente tem. Então isso vai nos enaltecer, encher a nossa existência de paz, de harmonia, de reflexão, para que a gente aprenda cada dia mais a sermos gratos. Nós falamos em louvar a Deus. Como que nós podemos louvar a Deus? Hoje a gente vive num planeta de provas e expiações, é verdade. Mas a gente pensa assim, um planeta de provas e expiações tem esse tipo de paisagem, tantas coisas bonitas para se ver. Como é que a gente pode reclamar? A gente pensa assim, opa, está um mundo de provas e expiações. O que a gente pensa? Deveria ser um mundo tipo pós-apocalíptico, com ruínas, com desgraça, com sujeira. Mas apesar de a gente viver num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, nós temos todas essas bênçãos aqui para admirar todos os dias. Nos pequenos detalhes a gente vê o milagre da vida. Isso nos enche os olhos e nos faz ver como a vida é bela. Que eu não tenho motivo nenhum para fugir daqui. Que se por mais difícil que a vida seja, eu vou aprendendo a valorizar. Porque quantas imperfeições ou deficiências que ainda nos marcam, e sempre vão nos marcar até o final da nossa vida. Mesmo que a gente seja bem sucedido financeiramente, mesmo que a gente tenha um casamento perfeito, tenha filhos maravilhosos e perfeitos, nós sempre teremos dificuldades, sempre teremos deficiências. Lembremos, nós somos espíritos em evolução, em formação. Ainda não somos puros e perfeitos. Estamos num planeta compatível com essa mesma energia. Mas assim como nós estamos num processo evolutivo, o planeta também está. Estamos aí batendo as portas da regeneração, que vai nos trazer um mundo muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje. Onde o mal ainda vai existir, mas em menor porcentagem. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa cota. Como nos diz Gandhi, sejamos nós aquela transformação que a gente quer no mundo. Não precisamos esperar do governo, nem das escolas, nem da sociedade, nem dos nossos empregos. Nós é que temos que fazer a diferença. Apesar das deficiências, apesar das dificuldades que nessa existência sempre existirão. Então reflitamos nisso e aceitemos-nos como somos. Esse é um ponto-chave para a gente aprender a valorizar a vida. Então quando a gente se sentir em dificuldade, desanimados, chorosos, desalentados,
aceitemos-nos como somos, como espíritos puros, imperfeitos a caminho da pureza. Porque se a gente começa a se comparar com a vida dos outros, a gente não tem mais paz nessa existência. Porque a gente sempre vai estar, na verdade, no meio termo. Se nós formos nos comparar com um morador de rua, com um desabrigado, a gente vai perceber o quão rico nós já somos, quão abonados nós já somos comparados a ele. E isso corre o risco, das vezes, a gente se sentir arrogante, ou seja, já está por cima da carne seca, já ter passado por isso e julgar o nosso irmão que está lá. Mas, e aí é um caminho mais fácil, se a gente se compara com aqueles que já estão muito além, que tem uma vida próspera, que tem um casamento perfeito, que tem uma vida boa, a gente vai estar sempre se sentindo humilhado, porque o nosso ego vai estar centrado no problema e a gente não vai enxergar a felicidade que nós temos em volta. Diz o poeta que a felicidade é uma árvore de dourados pomos, né? E nós nunca pomos onde nós estamos, a gente sempre coloca além, numa vida melhor, projeta até nos outros. Então a gente não se aceita como é, nós não aceitamos a nossa vida como nós somos. A gente sempre acha que é muito pior do que somos, ou muito melhor do que realmente somos. E nós temos isso é uma característica da vida humana, nós temos uma habilidade de nos julgarmos diferentemente daquilo que somos. Então a gente precisa o quê? Fazer um exercício de autodescobrimento, olhar para dentro de nós e entender. Na questão 919 do Livro dos Espíritos tem o roteiro. Não vamos falar nisso agora porque é um tema de outra palestra, mas é um outro exercício que a gente faz, olhar para dentro de si e se reconhecer como é. E se reconhecendo, se aceitar. Não fazer cobranças indevidas, descabidas. Porque às vezes a gente coloca uma projeção muito maior em nós. Colocamos metas das quais a gente não tem condições de arcar ainda. E quando a gente não consegue, a gente se frustra. Quando se frustra, acha que o mundo acabou. Então a gente tem que ter coerência daquilo que nós somos. Reconhecer exatamente a nossa vida com as limitações que temos. E procurar melhorarmos. Não é só para descobrir e ficar por ali. Naquilo que a gente perceber que pode ser melhorado, vamos investir tempo e recursos que forem necessários para nos melhorarmos sempre. E ao melhorarmos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Ou seja, uma vida de regeneração, um mundo melhor. Se o mundo vai melhorar para o planeta, para um mundo de regeneração, ou seja, onde o mal vai perder força, isso só vai acontecer de fora para dentro. Quando nós domarmos o mal e as imperfeições que temos dentro de nós. Se a gente ficar esperando que um fato gigantesco, com um evento cataclismo acontecer, ou algum ET chegar aqui para nos redimir, nos salvar, levar alguns para o planeta, outro planeta e deixar aqui só os bons, isso não vai acontecer. Jesus já nos disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Qual a terra que a gente vai herdar? O paraíso celeste? Aquele da Bíblia? Onde a gente não faz nada, só fica olhando para a natureza? É pouco provável, porque essa ausência de problemas não é o paraíso. A terra que nós vamos herdar é justamente essa que vivemos, que será promovida ao mundo de regeneração. Mas para isso teremos que ser, o que disse Jesus? Brandos e pacíficos. Como está o nosso relacionamento hoje? A nossa forma de lidar com as pessoas? Nós estamos sendo brandos? Quando alguém nos atravessa no trânsito, a gente é bem pacífico? Quando alguém nos contraria em casa, a gente age com tranquilidade? Fica a dica para a gente pensar. Então vem Emmanuel e complementa o pensamento dizendo: regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos. É uma bênção. E toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias.
Se a gente caiu uma vez, não precisamos ficar lá largado, nos achando vítimas, nos achando incapazes. Levantemos-nos quantas vezes seja necessário. A sabedoria popular já nos diz: levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira e segue em frente. Mas o Emmanuel nos diz de outro jeito, que é a mesma coisa. Quantas vezes forem necessárias para o serviço do bem, porque apenas no serviço do bem a gente caminha por uma espiritualidade maior, na certeza de não estarmos sozinhos, e nós nunca estamos sozinhos. Mesmo aqueles que se identificaram ou se identificam com a solidão, nós não estamos sozinhos, porque a gente vive num mundo de 7 bilhões encarnados. E que antes, muito antes dos nossos desapontamentos e das nossas lágrimas, Deus estava no clima dos nossos problemas, providenciando e trabalhando. Deus propiciou esse mundo em que a gente vive justamente para a gente encontrar um terreno favorável para a gente se desenvolver. E nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos, no mínimo, o nosso mentor, nosso anjo protetor, que estará sempre nos envolvendo de paz, de ânimo, de coragem. E se a gente acha que não estamos recebendo esses impulsos positivos do nosso mentor, é porque talvez o nosso espírito não esteja receptivo para isso. Porque estamos focando no problema, estamos esquecendo de olhar para cima, através da prece, da oração, para mudar o nosso clima interior e aprendermos finalmente a valorizar a vida. Quando nós valorizamos a vida, não é só uma declaração ufanista, é realmente dar a essa nossa existência um caráter positivo, além das dificuldades. É valorizar a vida procurando fugir das ideias perniciosas e desanimadoras que nos induzem a outros problemas de ordem mental, ou até, como nos disse, ou como aconteceu com a nossa amiga e poeta Francisca Júlia da Silva, a gente não vê mais saída em buscar refúgio na morte. Porque a morte, nós já sabemos, não existe. A morte é apenas uma passagem que nos leva para uma outra face da existência, mas é a mesma existência, porque a nossa vida é espiritual, e a vida espiritual é eterna, única. A nossa vida terrena é marcada por diversas fases, diversas etapas, onde a gente sai de uma e entra na outra, mas a nossa vida verdadeira é espiritual. E se Deus nos concedeu e construiu esse planeta para aqui nos desenvolvermos, é aqui o nosso campo de batalha. Que possamos entender isso e lutar com o combate, valorizando a vida, valorizando nós mesmos e nos sentindo únicos com Deus e com a existência. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Deixa 5 minutinhos para alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o Fernando? Tem 5 minutos que ele nos deixou para, se alguém quiser aproveitar, a respeito do tempo. Muito claro, né? Concisa a explicação. Você acha que o planeta todo é de expiação? Algum lugar já está bem mais próximo da regeneração? Algum país, por exemplo, eu não penso assim em lugares geográficos. Não, né? Eu acho no todo. O mais importante que a geografia é como está a nossa mente. Porque dentro de nós, Amélia Rodrigues diz no livro Primícias do Reino, que o reino de Deus em verdade já está dentro de nós. Já tem ali. Deus nos deu essa centelha divina. E se a gente está bem, está em paz conosco, não importa que país a gente esteja, em que bairro a gente esteja, em que casa a gente esteja, nós sempre vamos nos sentir bem, em paz e harmonia, ou seja, já no mundo melhor. Agora, se a gente não consegue encontrar esse reino de Deus antes de nós, a gente pode estar na melhor mansão, no melhor lugar que a gente vai estar vivendo, no inferno astral. Não é por isso que, mesmo nas classes e nos países mais desenvolvidos, as taxas de suicídio geralmente são as mais altas. Ou seja, não são lugares que nos fazem melhor, mas a mente.